O gatinho da minha vizinha morreu. E quando eu fui dar um abraço para consolar ela, ela me falou algo que me marcou muito. Ela falou: Lau, a ausência do mingau deixou um buraco não só na minha casa, mas aqui dentro de mim. Parece que está tudo bagunçado e tá difícil de eu sentir que as coisas vão voltar para o lugar. Quando ela falou isso, eu me senti atravessada por momentos que eu já tinha passado na minha vida. Eu me lembrei de quando eu perdi a minha cachorrinha, a Frida, que tinha sido minha companheira por 14 anos. Eu lembrei também de quando eu perdi o meu pai, que tinha lutado por 2 anos com uma doença. Quem já passou por isso, quem já viveu um luto, sabe bem do que eu tô falando. Esse sentimento não é só saudade. É essa sensação de que algo por dentro da gente desmorona. É essa sensação de que tem um caos no nosso mundo emocional, né? Nesse lugar invisível que parece que não vai voltar ao normal, que parece que não vai nunca se restabelecer. Foi justamente nessa época, quando eu perdi a Fridinha, eu já era terapeuta energética e eu estava no meio de uma pós-graduação em neurociência que eu resolvi aproveitar tudo aquilo que eu estava aprendendo com a neuro e criar um método para atravessar esse momento, dessa vez de um jeito diferente. Eu pensei, falei, vou criar algo que me ajude a me estruturar agora que eu tenho conhecimento. E é justamente isso que eu quero compartilhar hoje com você. Então já pega aí um caderno, um bloco de notas, o que você preferir e bora anotar as 3 etapas desse método que eu chamei de método Reequilíbrio do Bem. Então, na primeira etapa desse método, a gente vai trabalhar com a conscientização dessa dor. Se você perceber, a dor do luto, ela tem algumas características. Então, ela aparece de uma maneira não racional, não é racional. Não adianta você tentar evitar, não adianta você tentar se prevenir, falar quero evitar em tal lugar para não me lembrar e para não ter gatilho e não sentir a dor. Claro, você pode até com isso afastar momentaneamente, mas ela, invariavelmente, ela vai aparecer. Porque você é um ser humano, né? Nós somos uns seres humanos e a gente viveu. A gente fez, né? Aquele ente, aquele bichinho, aquele outro ser fez parte da nossa vida, fez parte da nossa história, viveu com a gente, se entrelaçou com a gente emocionalmente, energeticamente, em muitas camadas. Não tem como evitar essa dor. Ela vai aparecer e ela não vai ser racional e ela não vai nos avisar quando ela vem. Outra característica dela é que ela vem em ondas, se você reparar, né? O grau de intensidade dessa dor, ele aparece como uma onda. Imagina que é a mesma coisa, né? É parecido com o grau de intensidade da fome, da onda de fome. Se você já se parou para se observar, se observou como vem a onda de fome, ela vem, ela vai crescendo, ela atinge um pico, é a mesma coisa. A onda de dor, essa onda de dor do luto, ela vem e ela vai atingir um pico bem agudo. E é isso que eu vou ensinar nessa primeira etapa, a gente a lidar. Como é que a gente permite que essa onda, vamos chamar de onda de dor, tá? Como é que essa onda de dor venha, chegue no seu pico e vá embora. Perceba, esse pico, né, até que ela faça esse movimento de onda, não vai demorar muito, tá? Dura alguns minutos no máximo. Não é para se desesperar. Ai, Laura, pelo amor de Deus, quanto tempo que eu vou ficar nesse martírio? Não. Imagina que não passa de alguns minutos, no máximo. Uma onda máxima aí que você tiver, tá bem? E lembrando que hoje em dia, né, por que a gente precisa, né? Por que eu precisei criar um método? E por que, né, eu tô aqui dividindo esse conteúdo com vocês? Porque hoje em dia a gente vive num mundo pós-moderno em que tudo é imediatista, em que tudo parece que é acionado com um botão e a gente esquece que a gente é ser humano, feito da mãe natureza. Se a gente olhar toda a nossa natureza bioquímica, e aí os nossos processos psíquicos, os nossos processos emocionais também são assim. Então, não tem como
a gente atravessar uma fase de luto que não seja durante um processo. Isso que eu estou compartilhando com você é uma ferramenta para te ajudar durante um processo da tua vida, uma fase que vai ser um processo, que você precisa criar um processo. Na literatura da psicologia a gente encontra muito isso, né? O quão maléfico pode ser pegar toda essa energia que estaria embutida na dor de um luto e esconder ela no nosso sistema emocional. Isso aí pode ter consequências terríveis depois, né? Então, a melhor coisa que a gente pode fazer por nós mesmos é encarar um processo de luto. E aqui, como eu já tinha passado por coisas penosas, eu falei, não, dessa vez, agora que eu tô no meio de uma pós-graduação, cheia de ferramenta, eu vou organizar essas ferramentas num método para me aplicar, para eu passar por isso do jeito, menos doloroso, né, o mais organizado possível. E me ajudou muito, vocês não fazem ideia. Por isso que eu tô compartilhando aqui. Então vamos lá. Entendemos que é uma onda. Agora, como é que eu recebo essa onda? O mundo ideal é que você possa sentir essa dor num momento de intimidade, para que você, né, tenha total tranquilidade para deixar vir e reagir da maneira como o seu corpo desejar, por exemplo, chorando, num pranto. Agora, a nossa vida é corrida, eu sei que a gente trabalha, todo mundo trabalha, tem afazeres, tem coisas. Tô fora de casa, tô no meio do trabalho, senti que aquela onda começou a vir, bateu aquela dor do luto. Então você vai, à medida do possível, pedir, né, para se ausentar minimamente, um banheiro. Com licença, eu vou ao banheiro quando der, obviamente, né? Não vai colocar o seu trabalho em risco por isso, obviamente, mas quando for possível, de uma maneira madura e adulta e sensata, você vai pedir para sair, para ir ao banheiro. E aí você vai fazer um exercício de respiração simples que eu vou ensinar aqui. E durante esse exercício de respiração, você vai falar com essa dor, você vai falar: eu te vejo, eu vejo você. Eu sinto você e assim que for possível, eu vou permitir que você venha. Assim que eu estiver a sós, eu vou permitir que você venha. É isso. Ai, parece bobo, parece simples, mas o que você está dizendo para todo o seu sistema, para todo, né, para os seus sentimentos, você está conversando com você mesmo, você está conversando com o seu mundo emocional e você está dizendo: eu vejo, dor, eu vejo você, eu vejo que você está precisando ser extravasada, você está precisando ganhar espaço, eu não estou podendo te dar esse espaço agora, mas assim que for possível, eu vou te dar esse espaço. É um combinado que você vai fazer mentalmente, tá? Não precisa ficar, mas eu vou ficar falando sozinho no banheiro, o que vão pensar de mim? Não, gente, mentalmente, conversas mentais. Esse canal aqui foi feito para a gente trabalhar o nosso bem-estar emocional, a nossa relação com a gente mesmo. Então, conversinha mental. Eu e eu mesmo. Dor, eu estou te vendo, eu estou sacando que você está precisando vir, eu estou sentindo que a onda de luto, da perda está vindo, eu não estou conseguindo agora, não posso agora, mas assim que for possível, eu vou te dar permissão para chegar. Enquanto você tem essa conversa, você vai fazer este exercício de respiração que eu vou indicar aqui, que aliás é muito bom, você pode aplicar em outros momentos da sua vida, quando você precisar se acalmar, antes de uma reunião, antes de uma conversa mais delicada, ou quando estiver um pouco ansioso, ansiosa com alguma situação. É uma maneira de você, do seu corpo, levar a informação para para sua mente de que tá tudo bem. É muito legal. A gente chama de respiração quadrada porque ela é feita em 4 tempos e esses 4, né, em 4 movimentos, esses 4 movimentos eles têm a mesma quantidade de segundos em cada movimento. Então, eu vou fazer em 4 segundos, mas você pode escolher uma quantidade. 2, 3, 4, 5, 6, desde que seja confortável, tá, gente? Não, porque aqui a ideia aqui não é que você faça uma prática de exercício de apneia. Tem que ser confortável. Então, eu vou fazer em 4 porque eu acho bem confortável. Então, você vai respirar em 4, o ar, puxar o ar em 4 segundos, segurar o ar em 4 segundos, soltar o ar em 4 segundos,
né? E manter o pulmão esvaziado sem ar durante 4 segundos. Ai, lá, eu quero fazer com 5. 5, respira em 5, segura em 5, solta em 5, mantém o ar, o pulmão esvaziado em 5. Quero fazer em 6, quero fazer em 3, a mesma coisa, por isso que é a respiração quadrada. Sempre lembre de um quadrado, tá? Fez o exercício da respiração, avisou a sua dor que você vai dar vazão para ela quando você puder, você já vai se sentir, você vai perceber como você já vai se sentir melhor, ok? Muito bem. Agora, chegou em casa, tá no seu lugar, aí você pode me dizer, poxa lá, mas eu moro com mais gente, eu tenho filhos, tenho marido, tenho esposa, eu nunca tô sozinha, não sei o quê. Conversa com você, sente algum momento que você vai poder estar a sós, que você nem que seja no banho, para você poder chorar. Porque provavelmente essa dor, ela vai querer se manifestar com um choro, tá? É bem provável. É uma emoção forte, são emoções que ficam represadas no nosso corpo e elas geralmente se manifestam com um choro. Então, a hora que vier essa dor, você vai também combinar com você, entender como eu vou dar permissão. Aí é outra conversa que você tem que ter com você. Eu vou dar o meu exemplo, é só um exemplo, foi intuitivo, mas você vai sentindo, tá? Eu me permitia ali pegar o cobertorzinho que tinha sido da Frida, né? Logo que ela faleceu, eu coloquei tudo para lavar e tal, e fiz umas doações. Uma outra coisa eu quis ficar para me lembrar dela. E aí eu ficava com esse cobertorzinho dela, quando vinha essa onda de dor, eu deitava em posição fetal e chorava abraçada no cobertor igual criança. E essa era a minha permissão, era a maneira como eu permitia que essa dor viesse até o talo, até o máximo, né, o grau máximo de dor. E deixava o choro vir, sem me julgar, sem nada. Simplesmente deixa, sem racionalizar, sem se julgar, simplesmente deixa vir. Agora aqui tem uma pegadinha, tá, gente? Tem um ponto de atenção. A gente tá dando passagem para a tristeza vir, né? E a tristeza é um sentimento válido, mas que a gente não quer que fique instalado na nossa casa, certo? A gente é aquele convidado que a gente não quer, né, que more na nossa casa, né, no nosso coração. Ela tem ali sua função, nesse caso ela tá ali ajudando a gente a atravessar uma fase, mas pelo amor, a gente não quer que ela more no nosso coração. Então, aqui você vai ter que ter essa maturidade, aqui você vai ser a sua criança e o seu adulto ao mesmo tempo. Aqui você é criança quando você se permite chorar da maneira como você achar mais legal, mais confortável pro seu coração. Agora, você também é o adulto que vai se colocar de pé e vai falar, a onda de dor acabou. Você é o adulto que dá o pote de sorvete na mão da criança e deixa ela se esbaldar ali com algumas colheradas de sorvete e depois você é o adulto que vai lá e fala, agora deu. Então, eu, por exemplo, já imediatamente para me desligar desse momento, quando eu entendia que a dor já tinha passado, eu pegava o meu aplicativo de música, eu já tinha uma playlist com músicas que eu achava que tinha uma vibração elevada. O que é música com uma vibração elevada, gente? Com letra legal, com melodia legal, né? Não vai me colocar uma sofrência, pelo amor de Deus, não tô aqui demonizando nada, mas eu falo assim, é coisa que vai levar a sua vibração, que vai fazer né, você ficar feliz. Sem positividade tóxica, mas com bom senso. Sente, a gente é intuitivo, lembra? A gente é natureza, a gente tem intuição. Que música que eu quero? Eu, por exemplo, gostava de colocar músicas que estavam relacionadas a mantra, reza, que davam um conforto no meu coração. Aquilo era um abraço no meu coração e eu colocava lá, já tinha uma playlist. Acabava o choro, eu já... Porque justamente não é para... Né, aquele convidado que a gente não quer que more na nossa casa. A gente vai falar, agora, obrigada pela visita, passar bem, depois você volta. E assim você vai fazendo. E o legal de você se dar essa permissão, né, de você ir manejando essas ondas de dor, é que você vai perceber que com o passar do tempo, essa dor vai diminuindo. Essas ondas, elas vão diminuindo de intensidade, né? Então esse pico de dor, ele vai ficando menor, vai reparando. E o intervalo entre uma e outra vai diminuindo.
Muito bem, na segunda etapa, a gente vai nos dar a chance de ressignificar essa história, sem regras, do seu jeito, porque lembra, nós somos cada um ser único, um conjunto de dons e talentos único, então você vai pegar do seu jeitinho. Claro, você pode se inspirar, eu vou dividir aqui com vocês o que eu fiz, você pode se inspirar, mas ouça sempre o seu coração. Você vai criar algo através dos seus 5 sentidos, que te inspire a ressignificar o que você viveu. O que é ressignificar? É poder olhar agora com outros olhos, com os olhos de uma pessoa que agora está em outro momento da vida. Não é para olhar e com os olhos de eu não quero mais isso, eu não devia ter vivido isso, eu não devia ter feito aquilo, muito pelo contrário. É para te ajudar a olhar com os olhos de isso fez parte da minha vida. Hoje eu sou quem eu sou porque eu atravessei parte da minha vida ao lado, convivendo com este ser. E isso pode ser muito legal. Mesmo que esta convivência não tenha sido tão legal, porque isso você está dando para você. Isso não tem a ver com o outro, isso não tem a ver com o ser, isso tem a ver com a maneira como você se permite olhar para você. Gente, eu adoraria que entrasse uma fada sininho pela janela, porque eu sou lúdica, escritora, e falasse pra gente, ai, como você é maravilhoso, olha só como você evoluiu, olha que legal, quanta coisa você aprendeu, olha... Não é assim, gente. É a gente que se alimenta, é a gente que alimenta essa dieta mental, é a gente que alimenta, é a gente que troca essas lentes dos óculos da vida, é a gente que escolhe como a gente quer se olhar. Essa coisa de ficar dependendo muito do que o outro acha da gente, do que vão falar da gente, é uma bobeira às vezes. Na maior parte das vezes é uma grande bobeira. Eu sei que nós somos seres sociáveis e a gente, né, claro, a gente se inspira, tá sempre de mão dada com os outros, mas assim, o mais importante é a maneira como você se vê e o que você fala de você e o que você pensa sobre você. Essa é a construção mais importante da sua vida. E não vai entrar a fada sininho, especialmente nessas horas doloridas, e falar pra você, ai, tudo que você fez foi tão legal, ou nossa, de repente não foi tão legal, mas foi o melhor que você podia fazer com a consciência que você tinha. Não vai, gente, é você mesmo que vai se dar isso. Então esse é o momento de você se dar isso. Para essa etapa, tem uma regrinha muito simples. Você, na hora de criar este memorial, que você vai usar os 5 sentidos, eu já vou te dar exemplos de como você pode usar os seus 5 sentidos para isso. Na hora de criar, você vai ter que ter do seu lado 2 recipientes, 2 canecas, tá? Com conteúdo infinito. Imagina que são 2 canecas mágicas, aqui da sua escritora, de presente, estou dando de presente nesse método, junto com o método 2 canecas mágicas. Em uma caneca você tem compaixão e na outra você tem perdão. E aí você vai se banhar e vai tomar essas canecas antes de criar o que quer que você queira criar, para honrar essa parte da história da sua vida. Por que é importante você usar os 5 sentidos, né? Lembra que eu falei que eu estava estudando neurociência e tal? Nós somos seres, pra gente os símbolos são muito importantes, nós somos muito estimulados pelos nossos sentidos, né? Por isso que nós somos esse bichinho feito com esses sentidos. Então, tudo que te estimular nesse sentido vai te ajudar a enxergar uma nova possibilidade desse seu novo eu. Quem é o novo eu agora? É esse novo eu que caminha nesta nova fase, desatachado desse ser que se foi. É isso, essa é a construção que você está fazendo. É isso que você está construindo nesse processo. Você está construindo a partir do lado de dentro quem é você sem este ser. Do lado de fora é o lado de fora. O lado de fora é a casa sem o pai, né? É a cama sem o marido, sem a esposa, é a casa sem o filho, é a casa sem o bichinho. Isso é o lado de fora. O que eu tô te ajudando a fazer é construir a partir do lado de dentro, a você se ver. Quem sou eu?
sem este ser. Então, criar esse memorial usando os seus 5 sentidos te ajuda muito, vai te ajudar muito a caminhar nesse novo eu. E aí, vamos lá, como é que você pode fazer isso? Por exemplo, se você gosta de tem alguma habilidade com alguma arte, você pode usar a tua arte. Se você desenha, você pode criar um hábito de, sei lá, uma vez por semana e criando uma obra que honre essa sua história com esse ser. Se você toca com instrumento, então você pode criar versões de músicas que fizeram parte daquela história. Tem que ser no seu sentir, porque tem que ser uma coisa que seja confortável para o seu coração. Que à medida que, enquanto você está lá, revisitando esse memorial, entrando em contato, né, com seus sentidos com esse memorial, você vai deixando esse novo eu ir se construindo de uma maneira muito confortável. Por isso que não tem regra, não tem cartilha. E o que eu senti de fazer? Eu quis fazer um memorial da Frida num lugar que eu gosto muito, que é a minha estante de livro, é um lugar que eu visito muito. Eu peguei as cinzas dela, uma cartinha que eu ganhei do pessoal do hospitalzinho, que cuidou muito, muito bem dela, e uma fotinho que eu ganhei de uma crechezinha que ela frequentou durante muito tempo, que também cuidaram muito bem dela, que parece que ela tá sorrindo. Então, esse pequeno memorial me trazia a sensação de alegria, de momentos em que a gente viveu de muita alegria. Então, eram 6 meses de dor, porque ela teve linfoma, né? Eu cuidei muito dela, o final da vidinha dela foi difícil, mas foram 14 anos de muita alegria. Visitar esse memorial era como poder abraçá-la de novo, era como poder descansar na alegria dela, me reconectar com muitos momentos de alegria que eu tive com ela. E foi intuitivo também, isso que eu fiz. Mas tem gente que vai falar, ai, não, foto, eu não quero ver foto. Não tem problema, vai no seu sentir, sente com o seu coração. O que eu posso fazer que vá, mas tem que usar os seus sentidos, a visão, né? Pode ser uma receita, né? Por isso que tem o olfato, a gente tem a memória olfativa, uma receita que de vez em quando você vai fazer e que você vai se conectar com a memória da pessoa. Pode ser um banho, um escalda-pés, um banho de ervas, pode ser um perfume, pode ser um pouco de jardinagem, pode ser ir dar um passeio, onde você vai se lembrar e vai visitar ali, vai sentir o cheiro de um jardim, onde você vai lembrar. Isso era uma coisa que eu fazia muito com o meu pai. Dama da noite, ele gostava de dama da noite, então eu visitava um jardim onde tinha dama da noite. E isso era uma coisa que não me machucava, que me conectava com ele sem me machucar. Pode ser uma música uma playlist que você crie para você dançar. E esse tipo de coisa vai fazendo para você ir acomodando no seu coração e ressignificando, honrando aquilo que você viveu no seu passado e abrindo espaço para esse novo eu, para essa nova fase, esse mover adiante do tipo, agora eu sigo, agora tem um novo caminho para mim, agora tem um novo eu que vai seguir com essas características todas, justamente porque eu vivi coisas, porque eu passei por coisas. Você vai conseguir se dar, ser grato, ser grata, até pelas coisas que não foram tão fáceis que você viveu, mas justamente por você estar inteira, quando você se dá espaço para entrar em contato com isso e não, né? E não tenta esconder e não tenta, porque não tem nada de feio nisso. Nós somos humanos. E eu falo da caneca da compaixão e do perdão, porque às vezes a gente pode falar, ai, será que eu fiz tudo que eu tinha que fazer? Será que eu entreguei tudo que eu tinha para entregar nessa relação? Será que eu podia ter sido uma tutora melhor?
Nessas horas você vai se banhando com compaixão e com perdão e vai entendendo devagarzinho que sim, você fez o melhor que você podia com a consciência que você tinha, né, com aquele eu que era você naquele tempo. E assim você foi caminhando e foi se transformando. A vida é movimento e a gente vai se transformando. Vamos para a etapa número 3, a cerejinha do bolo. Na etapa número 3, que é o mover adiante, é o seguir em frente, eu peço que vocês façam uma ação. Então você vai se dar de presente algo que você precisa fazer para você, como se fosse um presente por você estar envolvido neste projeto chamado Reequilíbrio do Bem, por você ter se proposto se reconstruir a partir dessa dor. Mas, gente, precisa ser uma ação, porque você precisa mostrar para sua mente, para o seu cérebro, que você duas coisas, que você é capaz, né, de fazer um movimento, de seguir adiante, e que você está se gratificando, que você está, além de se gratificar, que você é capaz de se superar em algo que você se propõe. Você pode pegar aquela lista de coisas que você já tinha feito ali, que tá com vontade de fazer há milênios e nunca faz, e coloca. Esse é um momento muito legal para você fazer isso. Aprender uma nova língua, desenvolver um novo hobby, conhecer um lugar novo que você sempre quis conhecer. Então, vou juntar recurso, né? Vou economizar um din-din para poder ir para aquele lugar que eu passar um final de semana naquele lugar que eu sempre quis conhecer, praticar um esporte novo, ou até fazer um trabalho voluntário que às vezes a gente tem vontade e não faz porque acha que não tem tempo. Tem várias coisas que você pode fazer, ou construir algo, né, dentro da sua habilidade artística mesmo também, para além daquele memorial. Aqui você pode criar uma outra coisa com outro propósito, lembra da ação? Então eu vou construir uma manta ou várias mantinhas que eu vou depois levar para doar para causa animal, por exemplo, né? Eu, se tivesse uma habilidade mais assim, de fazer coisa manual, eu faria algo assim. Ou redecorar a sua casa. Isso foi algo que eu fiz, tá, gente? Fui fazendo uma limpa em todos os cômodos. Eu precisava ressignificar porque tinha coisa da Frida em todos os cômodos da minha casa. Ela, né, tinha caminha dela em todos os cômodos da minha casa. Ela era uma rainha aqui em casa. E aí eu falei, agora é a hora de eu dar uma ajeitada. Então eu fui de cômodo em cômodo doando, reciclando coisas e coisas assim, eletrodoméstico, móvel, o que dava, algumas coisas eu doei, outras eu reciclei, outras eu vendi. Eu fiz uma verdadeira revolução física na minha casa. Eu também fui aprender a dançar tango, que era uma coisa que eu queria, super difícil, mas que eu queria. E mesmo sei dançar tango? Não ainda, mas continuo com essa vontade aí. Enfim, me senti super bem, me diverti, conheci gente nova. Esse tipo de coisa mostra para você, para o seu sistema, que você é capaz de mover adiante, apesar da dor. Existe vida, existe um novo eu, existe uma nova possibilidade, e cada vez mais aquilo que você viveu com a pessoa vai ficando mais honrado, vai ficando mais, né, vai tendo mais significado, o teu passado vai tendo mais significado ainda. Nessa época chegou o Ben, que é o meu gatinho, Benjamin, que eu chamo, que tem, né, esse apelido carinhoso de Ben. Por causa dele eu criei esse canal, que é o Bem de Vida, porque eu acredito que não importa qual é o conceito que você tenha para achar que você tá bem de vida, né? Era uma coisa que eu escutava muito quando eu era criança, fulano tá bem de vida, não sei o quê. Hoje eu tenho uma concepção de que não tem o que a gente faça, a gente só consegue estar bem de vida se a gente tiver com o nosso coração em paz. E para mim o melhor caminho para a gente ter o coração em paz é a gente ter a melhor relação que a gente pode com a gente mesmo. E uma baita ferramenta é a gente conseguir se organizar, especialmente nas fases mais tempestuosas, né? Nas fases mais difíceis. A vida é cheia de altos e baixos, a vida é cheia de desafios, ela nunca vai ficar cor-de-rosa totalmente. Então, e também, né, pra gente se organizar quando tudo estiver muito bom, quando tudo estiver muito ruim, se organizar emocionalmente é uma baita ferramenta
pra gente estar sempre bem de vida, porque não importa o que estiver acontecendo fora, se você conseguir se entregar o melhor, você pode ter certeza que você vai transbordar isso no mundo. Esse vídeo aqui é uma homenagem cheia de carinho pro Mingau, esse doce gatinho que foi namorado da Frida, um casal improvável, mas era um casalzinho de crushes. Esse doce gatinho que eu amava, e para minha amada também vizinha Pri, fica aqui um beijo no coração deles. Antes de terminar, eu quero dizer que se você sentir que a sua dor está muito forte, que está muito difícil de você lidar com o luto, não deixa de pedir ajuda. Tem médicos, psiquiatras, tem as linhas tradicionais da psicologia. Por favor, nós somos seres sociáveis, vivemos em comunidade, a gente vive para servir um ao outro, não deixe de pedir ajuda. Eu vou deixar também linkado na descrição do vídeo um e-book, se alguém sentir necessidade de ter um material escrito, eu vou deixar aqui com um valor bem tranquilo esse e-book. Obrigada para quem esteve por aqui. Essas etapas elas podem sendo feitas simultaneamente, tá? E qualquer dúvida me escrevam aqui. Um beijo, muito obrigada.